O Estranho é um filme americano de 1946, dirigido por Orson Welles e estrelado por Orson Welles, Edward G. Robinson e Loretta Young. Um investigador da Comissão de Crimes de Guerra viaja até Connecticut para encontrar um infame nazista que pode estar escondido em uma cidade pequena sob o disfarce de um distinto professor que está noivo da filha do juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 195 na lista aí dos 1001 filmes para se ver antes de morrer. E bom, temos aqui mais um filme do Orson Welles, é o terceiro filme dele que a gente tem aqui, se eu não me engano é o terceiro. É um filme muito diferente dos outros, é um filme muito diferente, em especial até na sua produção. Eu vou primeiro falar sobre o filme para depois falar sobre curiosidades e tal, mas eu acho que tem um fato muito importante, que é um filme que ele não teve controle sobre, sabe? Enquanto os outros filmes, na medida do possível, porque o segundo já foi um filme mais complicado, porque foi aquele que ele tava aqui no Brasil filmando e os caras editaram sem ele. Soberba, né? Soberba é o nome do filme. Já foi um processo complicado, bem diferente do Cidadão Kane, que foi um filme que ele teve aparentemente controle aí, se não total quase, sobre o filme. Enfim, esse aqui já é um filme que ele não teve controle qualquer, pelo que ele mesmo dizia e pelas coisas que a gente sabe. Mas realmente, o filme é isso. O filme começa ali até de um jeito bem interessante, bem diferenciado assim, mostrando esse cara, o investigador, dizendo que ele vai soltar um preso. Ele vai soltar um preso com a intenção de que esse preso fuja pra se encontrar com um outro cara que eles querem mais ainda capturar, né? Então a ideia é que eles soltam um cara com a intenção de que esse cara leve eles até um outro criminoso que eles não conseguiram capturar ainda e que eles não sabem nem o rosto, eles não sabem a aparência, eles não sabem mais ou menos onde tá, eles não sabem nada. Então eles querem que esse cara leve eles até lá. Então soltam o cara, mas o investigador, que é o personagem do Edward G. Robinson, vai seguindo esse cara que é solto. E aí essa viagem passa por alguns lugares aparentemente, até que vai parar nessa cidadezinha do interior, porque é uma cidade pequena dentro do estado ali de Connecticut. E aí esse cara que soltaram se encontra com o criminoso que eles estão procurando. Agente público fica sabendo bem cedo, né? Porque a gente vê ele se encontrando. Esse criminoso, no caso, é o personagem do Orson Welles. Só que aí o personagem do Orson Welles, com medo de ser descoberto porque esse cara levou outros até ele mata o cara e esconde o corpo pra que ninguém consiga descobrir ele ali. Só que, naturalmente, todos os passos que esse cara fez até chegar nele acabam sendo coisas que o investigador consegue ir encontrando e vai descobrindo e tal, e vai investigando, vai conseguindo encontrar essa pessoa. É uma cidade muito pequena, tem poucas pessoas ali, é um núcleo pequeno de pessoas pra ele tentar descobrir quem dentre aqueles ali é o verdadeiro culpado, se é alguém realmente, mas muito provavelmente alguém, que ele seguiu o cara até ali, né? Então ele sabe que o cara foi pra lá antes de sumir. E é isso, o filme é essencialmente o investigador tentando conseguir alguma prova de que, uma garantia, uma certeza de que o outro é realmente o nazista que eles estão procurando. Ele usa a noiva pra isso, tenta convencer ela a desconfiar do cara, e ela meio que no começo não quer, mas aí ela vai tendo indícios um pouco inegáveis de que é verdade. A principal suspeita do investigador acontece no momento em que ele tá jantando com esse cara, e é um jantar meio que com a família do cara, né? Então tá ele, o pai da noiva, que é esse promotor, juiz, né, do tribunal, a filha do juiz, né, a noiva do cara, o cara e mais um outro que é irmão dela. Estão todos jantando ali juntos e eles ficam conversando sobre a possibilidade de acontecer outra guerra, porque, né, nesse momento a Segunda Guerra já acabou, então eles ficam conversando sobre a possibilidade de acontecer outra guerra. E aí esse professor, né, que é o personagem do Orson Welles, que é ali o nazista disfarçado, ele tem um discurso na mesa muito eugenista, como esperado de um nazista, mas porque ele tá disfarçado, ele direciona o discurso contra os alemães em vez de a favor. Então, todo o discurso dele é que os alemães são um povo que busca muito a guerra. É um povo muito soldado, lutador, não é um povo pensante, não é um povo muito da filosofia, da diplomacia, né? É um povo da luta, da guerra. E aí por isso ele diz que o único jeito de não ter outra guerra é se os alemães forem completamente erradicados e eliminados. Então o discurso eugenista tá ali, né? Mas no disfarce ele é direcionado pro próprio povo dele, em vez de pros outros. Pra parecer que olha como eu sou totalmente contra, né? E aí tem um negócio que eu acho muito engraçado, porque ele fica falando que os alemães são assim, os alemães são assim, os alemães são assim. E aí alguém na mesa fala pra ele, mas e Karl Marx? Ele era alemão e ele não era assim, ele era mais pensador. E aí o cara diz, mas Karl Marx não era alemão, ele era judeu. E o investigador meio que, sei lá, vai pra casa depois dessa conversa e pensa, não é ele,
Mas aí depois pensa, pera, só um nazista diria isso. Diria, mas Marx não era alemão, era judeu. O que eu acho um negócio complicado, porque pra mim, pessoalmente, dentro deste argumento que o cara estava dando, fazia sentido separar, sabe? Porque o povo que ele está dizendo que é um povo que só pensa em guerra são os alemães nazistas, né? E dentro desse contexto, dentro desse recorte, os judeus, independente de em que país nasceram, são um povo separado, sabe? Dentro desse recorte especificamente. Eu acho que o recorte não é o país, não é a nacionalidade. O recorte é a cabeça deste grupo, sabe? Um grupo que por acaso são alemães, mas de repente poderia se argumentar que, se ele tivesse sendo sincero, ele não estaria dizendo que os alemães são um povo que só quer guerra e tal, ele estaria dizendo que os nazistas são um povo que só quer guerra, sei lá. Mas eu acho que dentro do argumento dele, do jeito que o argumento é dado, fazia sentido separar. Não é estranho pra mim fazer essa separação. De novo, dentro especificamente deste argumento, tá? Não tô falando no geral. Dentro desse argumento que ele tá fazendo, no disfarce dele, de novo, é um argumento falso, é um disfarce. Mas não parece pra mim que faz sentido desconfiar do que ele tá falando por causa dessa frase dentro desse contexto. Se ela fosse dita em outro contexto, ok. Mas dentro do contexto que ela é dita, pra mim, ela faz sentido com o personagem falso que tá criado ali, com o professor que tá falando, sabe? De repente, se o filme elaborasse mais na desconfiança dele e fosse isso que eu falei, tipo, o problema é que o que ele ficou chamando de alemão o tempo todo, na verdade, seria só os nazistas. E não nessa última fala, né, que é a questão. Enfim, foi uma cena que me incomodou um pouquinho no filme. Eu queria que ele tivesse desconfiado de uma coisa mais palpável, mas é como acontece. E aí, enfim, a partir daí ele meio que tem certeza, só que ele não tem provas. Então, porque afinal de contas ele é a lei, ele precisa de provas. Ele fica tentando conseguir alguma garantia aí, alguma prova, alguma coisa, de que o cara realmente é o criminoso que ele tá procurando pra ele poder prender o cara. No fim, as provas principais que ele consegue são muito baseadas no cara tentar não ser pego matando outras pessoas, porque a esposa tá desconfiando depois de falar com o investigador. Então o que ele quer fazer? O que ele resolve fazer? Ele resolve matar a esposa, o que ele não consegue, mas ele tenta. E o fato dele ter tentado prova, né, que então ele é o criminoso mesmo, sabe? Se ele ficasse quieto no canto dele, de repente ele não teria sido descoberto, pelo menos não tão fácil. Mas enfim, é isso o filme, né? O filme é isso, ele obviamente é pego, de novo, censura da época, né? Ele é pego não, ele morre na verdade no final, né? Mas censura da época, não dava pro cara escapar de qualquer jeito. E bom, é isso, acho que vamos falar de curiosidades primeiro, pra depois eu falar mais minha opinião sobre o filme. O produtor do filme queria inicialmente, o produtor que resolveu fazer o filme, né? Queria inicialmente o John Huston pra dirigir, só que o John Huston foi servir o exército. E aí o Orson Welles recebeu a chance aí de fazer o filme numa oportunidade de provar que ele era capaz de fazer um filme no prazo e abaixo do orçamento. Essa foi a regra, algo que ele queria tanto provar porque essa altura a gente sabe, né? Os dois filmes que ele fez antes foram muito problemáticos em termos de produção. São hoje filmes muito respeitados e muito conceituados. O Cidadão Kane já foi muito elogiado pela crítica mesmo na época, mas a crítica não é o importante é o filme dar dinheiro, né? O importante pros produtores é o filme dar dinheiro, e o filme não deu dinheiro. Então, desse ponto de vista, Cidadão Kane foi um grande fracasso, né? Então, Orson Welles era essa pessoa que, ao mesmo tempo que era muito respeitada como, sei lá, visionário pela qualidade das suas obras, como cineasta para as produtoras, né? No sentido de fazer um filme que gera lucro, ele era um grande fracasso, né? Então, ele não tava tendo a oportunidade de fazer filme, porque ninguém queria contratar esse cara que fazia filmes que não davam dinheiro, né? O cara só faz filme que dá prejuízo, por que eu vou contratar ele? Então ele queria muito provar, e aí ele e aparentemente a Rita Hayworth também, que era a esposa dele na época, ambos assinaram um contrato, eu imagino que ela como uma espécie de fiador, sabe? Uma garantia. Assinaram um contrato que garantia que ele teria que pagar para a produtora um valor estipulado caso ele não conseguisse cumprir suas obrigações contratuais, que no caso eram fazer o filme no prazo e abaixo do orçamento. Esse foi o primeiro filme dele em 4 anos, então foi esse tempo aí que ele ficou sem conseguir fazer filmes. E é isso, né? Foi um filme que ele topou fazer pra provar que ele podia fazer, porque ninguém tava deixando ele fazer filme nenhum. E aí, com isso, o editor do filme, que foi o Ernest Nimes, foi a pessoa que teve poder
de decisão de cortar o filme, né, de editar o filme, o produto final, diferente das obras anteriores do Wells, que ele, por contrato, tinha o direito a decidir a edição final. Esse ele não tinha direito a isso. E o Wells, em entrevistas aí, coisas, disse que o cara saía cortando tudo. O cara era o grande cortador de cenas e ficava cortando todas as coisas que ele queria fazer. Em algum momento, numa entrevista, ele disse que o cara falava, esse editor, né, o Ernest Nimes, o Wells disse que o Nimes acreditava que nada deveria estar num filme se essa coisa não avançasse a história. E já que a maioria das coisas boas nos meus filmes não avança a história, dá pra imaginar o quanto ele era um nêmesis pra mim, fala do Orson Welles. Então realmente eles tiveram esse embate. Em uma entrevista em 1982, o Nimes disse que 32 páginas do roteiro foram eliminadas, porque, né, ele já editava coisas desde antes de filmar, né? Incluindo as primeiras 16. Então o filme tinha toda uma sequência inicial no roteiro original do Orson Welles. O roteiro do filme é acreditado por um monte de gente, mas eu acho que o roteiro inicial é do Welles, e aí ele foi passando por outras pessoas que fizeram partes. Até o John Huston é acreditado, não sei se de repente tem um roteiro ainda anterior, antes do Huston sair do projeto, que ele fez alguma coisa, enfim, não sei. Mas a ideia é que o roteiro, a princípio, era do Welles, e era pra ter toda uma sequência inicial que elaborava mais sobre o cara tá fugindo, o cara que eles soltam, fugindo pra ir encontrar o principal, né, o criminoso principal que querem capturar. Era uma cena longa, e no filme ficou uma cena de, sei lá, 5 minutos no máximo, toda a fuga dele até chegar na cidadezinha. Então, tinha aí toda essa sequência que, na opinião do Welles, era uma coisa que era pra construir aí a personalidade dos personagens, fazer uma evolução, uma elaboração maior dos personagens, dar densidade pros personagens, né? Tudo isso teve que ser cortado, porque o cara tirava. Aparentemente, uma das coisas é que eles fizeram um grande set, tipo a cidadezinha onde o filme se passa, foi construída essencialmente como um grande set inteiro. E aí, por exemplo, você tem cenas internas com uma janela que, em vez de dar para um telão projetando coisas, como seria muito comum na época, ela realmente dá pro resto do set. Então, sei lá, tem uma pracinha no meio da sala, tem uma pracinha no meio da cidade, e aí a cena tá acontecendo, tipo, numa loja que fica de frente pra pracinha. Então, de dentro da loja, você vê a praça. E é a praça mesmo construída, não é uma projeção, como, de novo, seria muito comum em outros filmes. E ele usou muito isso, o fato desse set ser construído inteiro, pra fazer cenas longas, filmar cenas longas em que elas conseguem se movimentar, né? Cenas que conseguiam se movimentar entre esses espaços diferentes. E ele fala que ele fez isso muito pra impedir que o cara cortasse, porque se ele tem um longo take acontecendo, o cara não tem o que cortar, né? Essas palavras dele, né? Eu acho que até no fim, de repente, é possível, mas a ideia dele foi fazer essas cenas longas pra que o cara não tivesse o que cortar. Curiosamente, as cenas eram longas pra época, não pra hoje. Então a gente assistindo nem percebe isso, eu pelo menos não percebi. A própria Wikipédia diz que elas são tão sutis que elas passam despercebidas. Mas assim, é uma época em que um take de 1 minuto era uma raridade. E esse filme tem uma cena que é a cena do Kindler, que é o personagem do Orson Welles, e o Meineke, que é esse cara que foge pra encontrar ele, que é solto, né, pra encontrar ele. Eles estão tipo na floresta, que é quando ele mata o cara e tal. Essa cena inteira dura 4 minutos. Quer dizer, é um take, né? Um take dessa cena dura inteiro 4 minutos, sem corte. Então, assim, 4 minutos pra hoje ainda parece pouco, né? A gente vai chamar atenção um take. A gente tem filmes inteiros hoje feitos em plano sequência, né? Então, um take de 4 minutos não é uma coisa tão absurda pra gente hoje. Passa totalmente batido, mas é uma coisa que pra época realmente foi bem diferente que esse filme faz. Mas é isso, não fez tanto pra ser alternativo, fez apenas para impedir que o cara cortasse. Aparentemente, O Estranho foi o primeiro filme comercial a usar imagens dos campos de concentração nazistas. É uma coisa que já tinha aparecido nesses filmes de propaganda sobre a guerra, né? Que não eram filmes comerciais, eram filmes apenas de, sei lá, notícia, e eles já mostravam. Mas esse foi o primeiro filme comercial a usar essas imagens. As imagens aparecem de um jeito muito de fundo, eu acho que intencionalmente até, né? Elas não aparecem, não é... Porque diz, tipo, imagens de campo de concentração nazista, e são imagens de verdade passadas no filme, né? Eles não filmaram cenas pra passar ali. Então são imagens de verdade. Mas eu não reparei tanto quando eu tava assistindo, não me chamou muita atenção. Tentando pensar depois de cabeça, não pareceu pra mim que elas são tão pesadas, porque elas não são tão visíveis, tão nítidas, sabe? Tipo, o cara tá mostrando a cena, e a cena tá sendo projetada numa TV, a cena é de uma qualidade bem baixa, sabe? E é meio tudo uns takes vistos muito de longe. Enfim, é interessante, né, que usaram, mas não é uma coisa tão, sei lá, não é tipo grotesco, sabe? É uma coisa mais simples. O Estranho é o único filme feito pelo Orson Welles, o que aí eu entendo que inclui filmes feitos depois desse, é o único de todos, a ter sido tranquilamente um sucesso de bilheteria, ter realmente arrecadado aí dinheiro de verdade. O filme custou
aproximadamente $1 milhão e ganhou 2 milhões e alguma coisa nos seus primeiros 6 meses aí, e 15 meses depois do lançamento já tinha ganhado 3 milhões, então já tava aí no triplo do que custou. Então é um filme que realmente rendeu um dinheiro. O filme foi sucesso de crítica, foi sucesso de público claramente, porque o dinheiro é o público, né? Então fez bastante sucesso. Alguns críticos não gostaram muito do filme, criticaram um pouco. Um dos críticos na época, pelo menos um, né, dos críticos na época, comparou muito o filme com A Sombra de uma Dúvida, do Hitchcock, que a gente assistiu aqui, que é um filme que eu não gostei, inclusive, né? Eu achei fraco, mas é um filme que discute, é um filme que fala sobre uma investigação de, tipo, assassino numa cidade pequena. Sinceramente, para aí, sabe? Eu acho que para aí a semelhança, mas é uma coisa que hoje se diz, um historiador de cinema, por exemplo, chamado Brett Wood, disse que isso se deve muito aos cortes, porque o roteiro original do Welles pretendia que o filme focasse muito mais no nazismo, fizesse mais analogias entre fascismo e coisas assim, que todas acabaram sendo cortadas porque nada disso era para movimentar a história, tudo isso era para dar densidade para a história e para os personagens, né? Então o cara que ficava cortando coisas não queria essas cenas, então muita coisa foi cortada, muita coisa que tinha a intenção de tornar o filme mais interessante. O Welles aparentemente dizia que, tipo assim, esse não é um filme dele, sabe? Não é um filme dele. É um filme que ele fez, mas não é dele. Porque realmente foi coisa demais cortada, né? Eu entendo isso, realmente, que o resultado é muito diferente do que ele pretendia fazer, e eu acho que é nítido, assim, sabe? Mesmo que o filme tenha alguns elementos dele ali, que a gente reconhece de ter visto, principalmente Cidadão Kane, eu acho que é fácil passar batido, e se você não já soubesse, se não tivesse escrito e tal, você não perceber que é um filme do Orson Welles, sabe? Não tem tanta característica assim. É bem nítido que ele não conseguiu fazer o filme que ele queria. O filme concorreu ao Oscar de melhor história, que no caso era aquele prêmio que era dado pra história que inspirou o filme, né? A história original que foi usada como base pra fazer o filme, não ao roteiro do filme em si. Mas não ganhou também. E bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala, antes de eu falar minhas opiniões. Bom, um ponto relevante que o livro comenta é que o produtor desse filme, Sam Spiegel, o livro comenta sobre como ele fez aí, imediatamente no pós-guerra, alguns filmes com essa temática de combate a nazistas escondidos, e cita alguns filmes, e cita esse, e cita o próximo filme da lista, o 196. O próximo filme que a gente vai ver aqui é outro filme do mesmo produtor, que tem aí mais ou menos a mesma temática. Então, quando eu for fazer o outro vídeo, eu comparo mais, pra também não ficar falando aqui sobre um filme que a gente não viu ainda. Mas é curioso, esse pra mim é um daqueles filmes que o próprio livro não defende. O livro diz que esse é o filme menos conhecido do Welles. O livro diz que esse filme não é bom como os outros. O livro diz que esse filme, porque foi feito depois que o cinema noir já estava muito em alta, muitas das técnicas que o Welles tinha meio que estreado de sombras e coisas assim, é uma coisa que o cinema noir tinha absorvido. Que então esse filme meio que se mistura entre os outros do gênero, que já dava uma coisa que já estava popular, e aí ele não fica uma coisa muito destacada, porque ele fica parecendo com outros que já existiam, diferente do Cidadão Kane, que era muito inovador. O que pra mim são só coisas que reforçam que esse filme não deveria estar aqui na lista, né? Não parece pra mim que o livro defende, eu não tô nem falando a minha opinião nesse momento, eu tô falando a opinião do livro. Apesar do livro colocar o filme na lista, todo o texto a respeito diz pra mim que o filme não deveria estar na lista. Eu sinto que é uma coisa só tipo, Orson Welles é o maior diretor de todos os tempos, então se o filme é dele tem que estar na lista, sabe? Fica uma coisa meio, muita gente não conhece esse, porque esse é o filme menos conhecido dele. Então, tipo, todo mundo conhece Cidadão Kane, mas a gente tem que colocar Cidadão Kane, mas tipo, as pessoas não conhecem esse, então vamos colocar esse para as pessoas verem também. É bom? Sabe? De novo, a opinião do livro, não tô nem dando a minha. Fica essa coisa, né? Mas agora eu vou falar da minha opinião. A minha opinião foi mais ou menos isso, assim. Eu acho que foi um filme muito bom de assistir. Eu adorei assistir. Eu comentei que eu não gostei o ponto de virada do investigador pra ter certeza que é o cara e começar a ir atrás do cara. Foi uma coisa que eu não gostei. Eu achei raso. Eu queria uma coisa melhor. Dito isso, o filme em si, eu gostei bastante de assistir, assim. Eu achei um filme muito legal de assistir. Eu definitivamente não colocaria na lista, tanto por esses motivos já dados aí de que o filme acaba sendo um pouco mais do mesmo, como, por exemplo, pelo fato de que a gente já teve 2 filmes do Orson Welles. Sinceramente, eu deixaria um só. Eu já falei isso aqui em outros momentos, né? Muito falando sobre os filmes do Hitchcock, mas eu acho que vale pra muita coisa. Se eu fazendo uma lista, e eu tenho muita vontade de talvez tentar fazer uma o dia que a gente acabar essa, o que vai demorar alguns anos aí ainda, né? Mas eu tenho vontade de um dia tentar fazer uma. Eu evitaria ao máximo colocar 2 filmes do mesmo diretor. Ao máximo. E eu sei que não é sempre possível. Tem
diretor que eu tenho certeza que precisa ter mais de um filme dele. Eu entendo isso. Mas eu tentaria ao máximo. Eu acho que se não precisa, eu não colocaria. Então, esse é um filme que eu acho que não precisa. Ele não precisa estar aqui. Dito isso, eu gostei muito do filme. Eu achei muito legal de assistir. Realmente, tem poucos elementos do Orson Welles ali. Pouca coisa sobreviveu. Algumas coisas sobreviveram. Mas eu acho que, pensando em Cidadão Kane, principalmente, porque eu não gostei de Soberba, né? Então, pensando principalmente em Cidadão Kane, eu acho que tem alguns elementos ali que a gente enxerga. Mas realmente é nítido que é um filme mais comercial, mais genérico. Assistindo o filme sem saber da história por trás, dá muito pra você pensar que ele perdeu a mão, sabe? O que é uma coisa que a gente sabe que acontece com muita gente, né? É aquela coisa da pessoa que fez uma grande obra incrível, às vezes fez uma outra mais ou menos, e aí foi fazendo, parece que foi perdendo a criatividade. Se você vê sem saber da história por trás, dá pra pensar que é isso, que é o Welles perdendo qualidade, sabe? Só que a verdade é que ele não conseguiu fazer o filme que ele queria. Então, talvez se ele tivesse feito o filme que ele queria, esse filme teria sido maravilhoso, mas não é. Não foi, não é, sabe? Então eu acho que assim, é um filme muito bom, é um filme que eu recomendo. Numa lista de número limitado, eu não incluiria ele, mas numa lista de tamanho infinito, filmes pra assistir porque são bons, eu colocaria ele tranquilamente, assim. Eu acho que é um filme, foi legal de assistir. Eu acho que foi um filme muito bom. Acho que ele mesmo fazendo uma coisa assim, mais comercial, ele ainda é muito competente, sabe? Eu acho que ele é competente o suficiente. E bom, o editor provavelmente também é muito competente. Só que o Welles tinha um estilo muito artístico, enquanto o editor provavelmente tinha um estilo muito comercial. E eu acho que eles não se batiam, sabe? Eu não acho que o filme é mal editado. Então eu acho que o editor também foi competente. Mas eu acho que eles tinham estilos muito diferentes que não se batiam. E eu acho que isso gera um resultado que obviamente perde muito, mas que ainda funciona como filme, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é um filme bom, bem legal. Eu gostei de ver. Se alguém, sei lá, tinha receio de ver, tem curiosidade, veja tranquilo. Eu acho que é um bom filme. Mas assim, não é tipo uma obra-prima. Mas também saibam que não, ao que tudo indica, não foi culpa do Orson Welles esse filme não ser tão maravilhoso, sabe? Foi uma coisa que realmente foi impedido ali, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários se você já viu esse filme, o que você acha sobre ele. A gente vai ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima. Valeu! Até mais!